Olá, eu sou a professora Anelisa Ribeiro, junto com a Amanda Ribeiro Barbosa. Vou apresentar aqui o nosso trabalho, Poemas de Brinquedo, com quantos adjetivos se faz um livro no século XXI. Nós vamos nos deter no livro Poemas de Brinquedo para discutir, na verdade, as tecnologias do livro ao longo do tempo e, principalmente, a tecnologia, possibilidades tecnológicas que o livro apresenta hoje. Vamos começar, então, por um verbete. Nosso texto de partida foi um dicionário chamado Dicionário do Livro, que é uma obra de referência na área, publicado no Brasil, ele é português, publicado no Brasil pela EDUSP, e lá a gente encontra 397 entradas sobre livro, com a palavra livro. A primeira delas é livro sozinho, sem adjetivo, sem nenhum complemento. Todas as outras 396 são tipos de livros. Então, esse é o verbete livro puro, né? É um verbete que já gera uma discussão, ele tem várias possibilidades aí separadas por essas bolinhas, e tomamos esse dicionário como um exemplo da complexidade que a palavra livro, ou que uma concepção, ou a quantidade de concepções de livro possíveis, e reconhecidas no dicionário no Brasil, publicado em 2008. Com as mudanças tecnológicas, essas coisas vão variando ainda mais, e aí nós vamos chegar em outros adjetivos. Então, para o Poemas de Brinquedo, que é esse livro que nós escolhemos como corpus, né, vamos dizer assim, para uma análise, embora ela seja, obviamente, muito breve, nas peças de divulgação, ele é apresentado como um livro digital, infantil, audiovisual, transmídia e brincante, entre algumas outras possibilidades. No dicionário de Faria e Pericão, a gente encontra a entrada livro digital, que é sinônimo lá de livro eletrônico, encontra a entrada livro infantil, que é sinônimo lá de livro para crianças, isso já gera uma certa discussão, mas não encontra, por exemplo, que seria um livro audiovisual, também não um livro transmídia, e menos ainda um livro brincante. E aí, ao longo do trabalho, nós vamos discutir a necessidade, né, prática, social, de ir acumulando ou sobrepondo esses adjetivos a esse objeto, porque esse objeto começa a apresentar possibilidades que são, de fato, audiovisuais ou transmídia, ou brincantes, enfim, de acordo com a proposta e com as possibilidades desse livro especificamente, mas esse livro pode representar possibilidades de outros materiais. Então, a Amanda com vocês. Olá, eu sou a Amanda Ribeiro e, dando continuidade à fala da Anelise, ainda sobre os adjetivos, é interessante a gente pensar aqui que em Poemas de Brinquedo há uma convergência de dois tipos de obras que são comumente espaços de experimentação e de exploração de possibilidades, sejam elas textuais, ou gráficas, ou audiovisuais, ou até de suporte, que são os livros para criança e a poesia. Aqui tem uma imagem do formato impresso da obra, né? E o Poemas de Brinquedo nasceu a partir de uma reunião de poemas que o poeta Álvaro Andrade Garcia já tinha publicado em outros livros. Então ele fez uma seleção daqueles que ele considerava que dialogavam com o público infantil. O Ateliê Ciclope de Mídias Digitais, daqui de Belo Horizonte, que o próprio Álvaro Andrade dirige, foi o responsável pela criação do livro aplicativo, ou seja, do formato digital dessa obra e de todo o conteúdo audiovisual relacionado a ela. E a editora Peirópolis, de São Paulo, fez a retextualização do digital para o impresso. O Lucas Junqueira, que é o programador, nos disse em uma entrevista que o digital instigou o impresso.
Então, a gente percebe aqui uma ordem um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Primeiro surgiu o digital e depois o impresso. Aqui dá para ver, nessas imagens, o tanto que o próprio impresso, o formato do impresso também foge de um formato mais convencional, porque ele não está no formato de códice, né? O que a gente poderia chamar de página no códice, aqui na verdade são esses cartões ou cartas soltas que podem assumir ordens diferentes e possibilitam uma interação de mais pessoas, né? E o Álvaro diz em uma entrevista para a Rádio Confidência, aqui de Belo Horizonte, que o contraste entre o digital e o impresso acontece nesse ponto, né, da interatividade, que o digital, na maioria das vezes, a criança opera os comandos do aplicativo sozinha, e o impresso convida a participação de mais pessoas, né? Aqui embaixo tem as cartas com os paratextos, tem como se fossem prefácios do próprio Álvaro Garcia e do Ricardo Aleixo, que é um poeta e performer aqui de Belo Horizonte, que foi o responsável pelo design sonoro do livro aplicativo. Tem uma sinopse, tem a ficha catalográfica, tem instruções de como baixar o app e um QR Code que dá para ver aqui na versão digitalizada para o Kindle, que redireciona para uma página de conteúdo expandido, que é o site do ateliê, com vídeos, frames do aplicativo, entrevistas e textos relacionados à obra. E aqui estão dois exemplos, na verdade, 3 exemplos, né, 3 cartas que ilustram um pouco como que o impresso convida a essa interação, né? Porque nelas existem comandos que orientam o leitor e a leitora a fazer a sua leitura de acordo com alguma entonação, com alguma pausa, ou no caso da arara, por exemplo, imitar o som da ave toda vez que o nome dela aparece, né? E essas são apenas algumas imagens coletadas do impresso para a gente poder ilustrar um pouco as possibilidades desse livro, né, dessa obra transmídia, e justificar o porquê de tantos adjetivos atribuídos a ela. Bom, como a Amanda disse, é um material que está fotografado, a gente tenta demonstrar aqui, né, por que dão tantos adjetivos a ele, discute um pouco esses adjetivos que ainda nem foram incorporados. É claro que a gente sabe que as práticas sociais e essas práticas editoriais, elas vão mais aceleradas do que um dicionário consegue absorver, mas é muito interessante essa necessidade de adjetivar, de explicar um objeto tão complexo e como esse objeto nos desafia, como leitores e como produtores editoriais. Inclusive do ponto de vista das autorias que vão se misturando e que já não é possível dizer com tanta segurança que uma pessoa é o autor, né, supremo de uma peça como essa. Mas é difícil mostrar isso por fotografias, a gente convida vocês, as pessoas interessadas, a conhecerem o Poemas de Brinquedo. É possível acessar várias coisas sobre ele na internet, é possível adquirir o Poemas de Brinquedo pela editora, fazer reunir essa obra, né? Porque ela também tem um aspecto fragmentário, no sentido de ser um certo quebra-cabeça, quando a gente quer ter todas as possibilidades dela. Então, é muito interessante. Nós temos, no final do nosso artigo, que também convidamos vocês a lerem, talvez as coisas sejam melhor explicadas lá, né? A gente discute no final algumas questões que dizem respeito a uma dificuldade de aceitar essa quantidade de adjetivos, né? A nossa sempre discussão sobre o que é um livro, que pode parecer uma discussão óbvia e nunca é. Ela tem consequências para muitas coisas, inclusive consequências práticas para os profissionais, para a formação, consequências para a economia,
dizem respeito à forma que esse objeto vai ganhando, ou esse tipo de possibilidade. A Amanda apontou a questão do infantil e da poesia como espaços privilegiados para esse tipo de experimentação, é muito interessante também. E, no nosso caso, nossa posição é uma posição de abertura para esse tipo de livro que desafia todas as definições sobre ele. Então, tomara que tenha sido proveitoso e interessante para as pessoas que gostam e que estudam o livro. Obrigada. Eu também agradeço e espero que a apresentação e o texto ajudem a pensar sobre essas possibilidades do livro. Muito obrigada e até.